Após Jô Soares e depois Cinema em Casa. Como superarmos a nível de processo de uma sociedade que pretendemos socialista, todas as desigualdades, todas as injustiças, e promovendo não distribuição de miséria, não fazendo opção pela pobreza, mas fazendo a opção pela superação da pobreza e tentando criar a sociedade da opulência e da riqueza. Quem é Roberto Freire? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. O Brasil é um dos países do mundo que menos investe em saúde. Só se gasta com saúde quando há epidemia. O resultado é um alto índice de mortalidade infantil e a persistência de doenças antigas que já não existem mais em outros países. De meia em meia hora se registra um novo caso de lepra e a cada ano 500 mil novos casos de malária. Uma calamidade. Todo cidadão tem direito à saúde e cabe ao Estado e ao governo assegurar esse direito. Mas não se sabe qual é a quantidade de dinheiro que o governo destina à saúde? Apenas 2% da riqueza que se produz no país. E ainda por cima, a metade desse dinheiro é dada à iniciativa privada. E o nosso governo isso vai mudar. Além de buscarmos a prestação de melhores serviços de saúde pública, maiores recursos têm que ser destinados às instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Gastar em pesquisa é o caminho para conseguir nossa autonomia na luta contra as doenças. É economizar, porque nos permite produzir os remédios em vez de importá-los. No nosso governo, vamos produzir medicamentos em larga escala, produzir e distribuir. E vamos pôr em prática a determinação constitucional que proíbe a comercialização do sangue e seus derivados. A saúde é um bem público, responsabilidade do Estado. Portanto, iremos estatizá-la, respeitando apenas as clínicas e consultórios particulares, que não serão desapropriados. O socialismo será a solução, mas não é preciso esperar pelo socialismo. Dá para resolver aqui e agora. É apenas uma questão de vontade política. Para presidente, é Freire que vem. Para presidente, é Freire meu bem. Povo brasileiro, como vocês verificaram, sem ofender, sem injuriar ninguém, nós afirmamos aqui que os candidatos Maluf, Collor e Afife eram como galhos de uma mesma árvore, que eram as novas caras da velha direita brasileira, que com eles, neste país, nada vai mudar. Pois vejam como estamos com a razão. Não, o que eu disse que a diferença entre Maluf, Collor e Afife era a seguinte: Collor já votou em Maluf e Afife também apoiou e fez parte do governo Maluf. Portanto, na realidade, Collor e Afife, de uma certa maneira, são crias da mesma matriz, da mesma árvore. Porque têm a mesma natureza, vão estar juntos no segundo turno. Vejam o que ele diz. O voto útil dos que votam em Collor e Afife é votar novamente e mais uma vez em Maluf. A gente quer mudança, dia da mudança, a hora da mudança, o sexo da mudança. Para mim, esse colégio tem sido ótimo, meu filho, porque sou uma mãe solteira, eu trabalho, meu filho fica o dia inteiro aqui, para mim isso é ótimo. Sou muito mais tranquila, principalmente com a minha filha mais velha. Gostava só de andar na rua, saía de tarde, ficava o dia todinho na rua, aqui tá presa. Então, para mim é uma beleza. Quando já sai daqui, já sai cansada. É, direto na cama.
Brizola está denunciando a venda do patrimônio do povo brasileiro. Povo brasileiro, vem ocorrendo uma situação realmente muito grave. O governo Sarney está anunciando a venda de um conjunto de empresas públicas. Eu quero focalizar apenas o aspecto moral e ético dessa decisão do governo Sarney. Como é que um governo, ao apagar das luzes, na 1/10ª hora, quando está terminando o seu período, e um governo fraco, um governo que está saindo mal, um governo que a rigor não tem autoridade para mais nada, como é que propõe, aí às vésperas das eleições, quando dentro de pouco tempo já teremos um presidente eleito pelo povo brasileiro, como é que pode tomar esse tipo de decisão? Tudo isso é muito suspeito. Ainda mais quando podem estar atrás desses interesses que querem adquirir este patrimônio do povo brasileiro, que são as estatais, podem estar atrás deles os interesses internacionais, grupos estrangeiros com seus testas de ferro. O presidente da ABI também está preocupado. Nunca houve uma estatal que se fundasse apenas para fundar uma estatal. Todas elas vieram para atender interesses nacionais. O professor Darcy Ribeiro é veemente. O que salva esse país, o esqueleto do Brasil, são essas empresas estatais. Você imagina o Brasil sem a Petrobras? Estaria na mão da Shell. O Brasil sem a Siderúrgica Nacional. A Siderúrgica Nacional é o útero do qual nasceu a industrialização brasileira. O Brasil sem a Vale do Rio Doce. O Brasil sem essas empresas todas que permitem organizar a economia brasileira. O Brasil sem isso seria horrível. E veja só, tudo isto é uma ideologia que vem das multinacionais. É uma ideologia, uma espécie de religião do privatismo. Querem privatizar tudo, ou querem fazer tudo objeto de lucro. Esse país não é só para lucrar, é para o povo viver, é para o povo comer, é para as crianças serem educadas. Nós temos que ir para as ruas para defender o patrimônio público, porque no fundo tudo isso não passa de uma transferência do patrimônio público para os bolsos particulares. Cada voto no Brizola faz o Brasil mais forte. Brizola, o candidato da esperança. Maluf, presidente competente. Doutor Torres! Doutor Torres! Doutor Torres! Doutor Torres! Doutor, o senhor mandou chamar? Porque a gente está passando muito mal, doutor. Vamos, doutor, rápido, por favor, doutor, vamos. Padre, eles estão lá no quarto, doutor. Padre, a Clarinha vai morrer? Zé, lá dentro tem pinga. Vai tomar um gole, senão tu vai pegar um belo num resfriado. Sim, senhor. Nada mais pode ser feito. Meningite. Meningite. A menina morreu assim que o Zeca saiu para chamar o senhor. Mas eu não entendo. O João me disse que foi para São Paulo, ou ia na quinta-feira passada para a menina tomar a vacina. Ele foi para São Paulo. Só que a menina não tomou a vacina. Ele me contou tudo quando voltou. A gente não tem culpa. O governo está cobrando 20 cruzados pela vacina. Além do mais, a gente não tem a vacina aqui. E como o senhor vê, a gente está em greve. O senhor volta semana que vem, segunda-feira. Obrigado, senhor. Espere um pouco. Olha, aqui tem uma pessoa que pode conseguir a vacina, mas só que é pelo câmbio negro. Ela está cobrando 50 cruzados novos. João não tinha levado tanto dinheiro assim. E ia voltar na semana que vem. Não deu tempo. Esse drama que você acabou de assistir acontece, infelizmente, e vai acontecer no Brasil ainda muitas vezes. Apesar de você pagar imposto, apesar de você ser descontado na Previdência, o brasileiro mal pode usar o posto de saúde, porque o posto de saúde no Brasil está mais doente que os doentes. O posto de saúde no Brasil sofre de parasitórios.
Por que parasitose? Porque é um bando que não está fazendo nada. O posto de saúde também sofre de desnutrição, porque o médico está ganhando muito pouco. Agora, os burocratas do ministério, do gabinete do ministro, esses estão ganhando uma fortuna. Uma criança hoje em dia que está à beira da morte, precisa receber a vacina de meningite, eles perguntam se a meningite é uma doença federal, se a meningite é uma doença estadual ou se a meningite é uma doença municipal. Só aí, então, o pai da criança vai ser encaminhado para o órgão competente. Olha, isso sem falar na corrupção de quem se aproveita dessa moleza, no descaso da saúde pública no Brasil, porque vender vacina é caso de cadeia. Enfim, você tem que defender aquilo que é seu direito. Porque, veja, você paga imposto, você paga a previdência, você tem que ter a vacina de graça, o leite em pó de graça, o serviço de saúde de graça. Olha, nós temos que dar um salário decente para os médicos, tratamento prioritário para o problema do menor da saúde pública. E quando eu for presidente, quando eu na presidência da República, eu vou colocar o ministro da saúde de verdade, não um político que fica aí distribuindo verba para os municípios que são amigos seus, não. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer saúde com competência para você. Vamos, minha gente. Vamos para o segundo turno. E de lá para a vitória. Maluf, presidente competente. Esse governo da nova república deu ao Brasil um título que eu repudio. O Brasil é um dos campeões mundiais de mortalidade infantil. Mas o que vocês vão ver faz parte do Brasil que eu quero. O Brasil que deu certo. Esta cidade do interior, Pradópolis, que cansada de esperar pelas providências do governo, através de um plano de saúde e nutrição, colocou esse município, esta cidade, no menor índice de mortalidade do mundo. A assistência inicia-se com a gestante, que acompanhando o nascimento das crianças e perdura por toda a infância. Portanto, é um exemplo que deve ser seguido por todos os 4.600 municípios brasileiros. E por que não deve ser todos assim? Se o povo dessa terra, sem a ajuda do governo, consegue fazê-lo, imagina com a ajuda de um governo competente, que tenha como prioridade a criança. Esse é o Brasil que eu quero para todos nós. É o Brasil do Paulo Maluf que eu vou lutar nos próximos 5 anos. Maluf, presidente competente. Preocupado com a saúde do povo brasileiro, o PLP, Partido Liberal Progressista, lança a vice o médico Dante Lazzeroni Júnior. O PLP pretende a nacionalização da saúde e a livre escolha, sem discriminação de cor e raça. Este é Marronzinho, perseguido por uma minoria de jornalistas pagos para transformá-lo num monstro. Ele luta contra a seca no Nordeste. Marronzinho é o protesto, a revolta do povo. Marronzinho, o candidato do povão. Aguarde, ele vai falar. A democracia cristã acha que o Brasil não pode ser enganado por mais 5 anos. O que o Brasil precisa é de um presidente de experiência comprovada e não de um caçador de marajás. Em 15 de novembro, não se deixe enganar outra vez. Eu gostaria de pedir a você 1 minuto da sua atenção. Eu gostaria que você visse e ouvisse, por alguns segundos, um drama sem palavras.
tenho certeza que você, como eu, pôde ouvir o lamento da natureza. Hoje é dia da árvore. Será que temos o que comemorar? Milhões de brasileiros hoje, ao invés de ouvirem os cantos dos pássaros, o som da natureza, ouvem matraquear da motosserra, o barulho da queimada e o silêncio da devastação. É como se a floresta chorasse hoje as lágrimas do homem de amanhã. O que é que derruba a árvore? É a ganância desenfreada, o desapreço pela natureza, o descompromisso com o futuro. A social-democracia brasileira entende que a defesa do meio ambiente é a convivência harmônica entre o homem e a natureza. Nós, os tucanos, temos como lema defender o meio ambiente por inteiro. É extremamente importante a mata amazônica, onde lá e apenas lá se queima o equivalente a um campo de futebol por segundo. Mas é igualmente importante a defesa do Pantanal, da Mata Atlântica, da Lagoa de Mundaú, de Cubatão, da área desertificada em Alegrete, da imensa poluição que é transportada pelo rio Tietê. Para nós, os tucanos, o meio ambiente e a sua defesa significa a defesa do próprio homem. Por isso, no meu governo, nós sustentaremos um desenvolvimento sustentado. Um desenvolvimento onde o progresso de hoje não signifique a miséria de amanhã. No nosso governo, a queimada vai ser combatida com todo o rigor. E aquele que a fizer será considerado não apenas alguém que agride a árvore e a floresta, mas alguém que agride, por consequência, a todas as pessoas humanas. Hoje a motosserra é considerada uma arma em todo o território nacional. O fabricante, o comerciante e o comprador, todos são obrigados, legalmente, a ter registro da arma. O projeto de lei é do deputado Fábio Feldman, do PSDB. Isso é o Brasil de hoje. Não pode ser o Brasil de amanhã. Faça sua parte com um voto. Mário Covas fará a dele, com coragem e autoridade. Junte-se a Mário Covas. Brasil, oh meu Brasil, chegou a hora. O sol da liberdade vai chegar. Não será em vão a nossa luta. Hoje o mundo pergunta quando este gigante irá despertar. No amanhã republicano, quem voa mais alto é o tucano. E no amanhã republicano, quem voa mais alto é o tucano. E no amanhã Ulisses 15, presidente. A política é a esperança. A política foi criada para vencer as dificuldades e as angústias. A política não é síndico de falência. É a fé de que não há beco sem saída para um povo. Principalmente para o povo brasileiro, o bravo povo brasileiro. Há políticos falidos, fracassados, burrados, preguiçosos e demagogos. Políticos menores do que os problemas
e que serão fatalmente engolidos por ele. Isso não é política, é politicalha. O Brasil está se afogando no mar de dificuldades. Só a política, com a esperança, salvarão o Brasil. Ulisses, presidente. Ulisses é a força que vem como um fogo, é o nosso guerreiro, na praça de novo, fazer dessa terra um grande país, terra querida, ver meu povo feliz. Ulisses, presidente. Esse país que já foi caçado, torturado tantas vezes, tem Ulisses Guimarães a sua última esperança. Ele significa experiência e confiança. Ulisses Guimarães até a vitória, se Deus quiser. A importância da presidência. Está aqui na Constituição. O presidente da República é o único brasileiro que pode declarar a guerra e fazer a paz. O presidente é também o comandante das Forças Armadas. São quase 300 mil militares no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Com 150 tanques de guerra, 500 canhões, 100 navios e barcos de combate, mais de 200 aviões. É uma grande responsabilidade e muito poder. Por isso, o presidente tem que ser um homem experiente e equilibrado. Um homem capaz de exercer com serenidade e firmeza suas funções. Ulisses, presidente. Tenho dito repetidas vezes que o nosso país, na tradição do sistema presidencialista de governo, o centro do poder não está com os partidos políticos, nem com o ministro de Estado, mas sim com o presidente da República, que é o chefe do Estado e é quem exerce o poder. Tudo ordena e tudo dirige. Vejam o que o Jornal do Brasil, na sua primeira página da edição de 18 de setembro, noticia sobre o livro que o ministro da Fazenda do Plano Cruzado, Dilson Funaro, deixou para ser publicado. Funaro morreu no dia 12 de abril deste ano, de câncer, contra o qual lutou por muito tempo. Conta Funaro que logo após a moratória, no início de 1987, quando ele fazia a sua peregrinação pelos países estrangeiros, enfrentava uma posição constrangedora. Sempre que ele chegava às reuniões, os banqueiros e outros interlocutores já haviam recebido a visita do embaixador do Brasil nos Estados Unidos para informá-los, por instrução do presidente Sarney, de que Dilson Funaro, ministro da Fazenda, não falava em nome do governo brasileiro. Aí está uma denúncia da mais alta gravidade, comprometendo a política da luta contra o endividamento externo e contra a inflação no Brasil. É contra esse tipo de procedimento que lutamos. Queremos um Brasil de pé, um governo digno, decente, respeitado dentro e fora do país. Ulisses, presidente. Ai, que vontade de ir embora, de sumir. Ai, que vontade de encontrar uma terra boa, sem aproveitadores, sem poderosos, sem miséria. Ai, que vontade de acabar com os espertalhões e de viver com justiça. Eu quero a minha dignidade de volta como cidadã brasileira. Eu quero a dignidade do meu país de volta. Eu não abro mão. Eu quero me sentir livre. Eu quero reclamar e ser ouvida. Eu não quero mais ser enganada. Eu quero os criminosos na cadeia. Tenham eles colarinhos brancos, azuis, roxos, qualquer cor. Chega de ver gente ganhar dinheiro sem trabalhar. E de ver gente trabalhando sem dinheiro. Chega. Eu quero a dignidade do Brasil de volta. Eu quero sentir orgulho de novo. Definitivamente, eu não abro mão. Eu quero a dignidade do Brasil de volta. Eu quero Ulisses Guimarães. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro, na luta de novo. Embora minha gente, meu povo de fé, com Ulisses crescente, é o Brasil de pé. Programa de governo. Quem não planta, não colhe. O Brasil precisa plantar para colher, comer e exportar. Prioritariamente para comer. O Brasil é um grande produtor agrícola e a maioria do povo passa fome.
Nos últimos anos, as safras recordes foram frequentes no país. A produção de grãos cresceu 25% e a área plantada só 8%. Quer dizer, aumentou a produtividade no campo. Mas o que cada brasileiro vê é alimentos cada vez mais caros. Por quê? A resposta é que produzimos mais para exportar do que para o povo brasileiro. Exportar é bom, é preciso. Traz dinheiro para o país, dólares, para financiar nosso desenvolvimento e ajudar o Brasil a pagar suas contas. Só que se a gente só plantar para vender lá fora, vamos estar alimentando a inflação, não o povo brasileiro. Os grandes grupos plantadores participam do mercado financeiro e ganham muito dinheiro. A produção de gêneros de primeira necessidade, verduras, arroz, feijão, fica para o pequeno produtor, abandonado pelo Estado e nas mãos dos especuladores, dos intermediários, que lucram com a inflação. Devem ser amparados, preferencialmente o médio e o pequeno produtor, porque morando na propriedade e nela trabalhando com a família, eles produzem mais, melhor e mais barato. Seu Justiniano tem 40 anos. Chegou a Séries, no interior de Goiás, em 81. Precisava pagar as dívidas da fazenda Santana que herdou da família. Arregaçou as mangas, plantou milho e em 4 anos pagou o que devia. Em 86, seu Justiniano resolveu apostar no tomate, uma cultura que não existia na região. Comprou um sistema de irrigação e plantou 40 hectares. O resultado foi surpreendente. No ano seguinte, reinvestiu na produção e triplicou a área plantada. Plantar tomates pode não ser a salvação da lavoura para todo mundo. No caso do seu Justiniano, deu certo porque ele acreditou no projeto. Seu Justiniano produz hoje 10 mil toneladas de tomate por ano, todas com venda garantida para a indústria. Uma produção que chega a empregar 200 pessoas na época da colheita. Todos os dias, elas enchem 10 caminhões que deixam a fazenda carregados de tomate. Seu Justiniano dá a receita para quem, como ele, quer produzir. Qualquer produtor que queira começar e ampliar o seu negócio, ele deve acreditar no nosso país, deve acreditar que nós precisamos produzir, conseguir altas produtividades, termos tecnologia avançada que está aí à nossa disposição, com equipamentos e um povo que quer e precisa trabalhar. A agricultura exige extensão dos direitos trabalhistas e da previdência ao trabalhador do campo. Exige crédito agrícola que chegue a tempo, não atrasado como tem acontecido. Exige armazenamento para que a safra não apodreça ao ar livre, obrigando o produtor a vendê-la logo, caindo nas garras dos intermediários. A agricultura exige também comercialização fiscalizada pelo governo com preço mínimo efetivo para proteger o produtor agrícola contra a ganância dos especuladores que forçam a compra a preço vil, arruinando o agricultor e vendem a preços extorsivos, esvaziando o bolso do consumidor pobre. O programa de governo de Ulisses de incentivo à agricultura prevê também reforma agrária, melhoria do transporte para escoamento da safra, irrigação, fornecimento de sementes, investimentos em tecnologia, incentivo às cooperativas agrícolas, um grande programa de eletrificação rural. O PMDB quer que todos os brasileiros comam. Por esta razão, a agricultura é o meu compromisso insubstituível como futuro presidente da República. Ulisses, presidente. Ulisses Guimarães compreende que o Centro-Oeste é uma das regiões eletivas para a solução dos problemas nacionais. Área de expansão de fronteira, de eleição no país, vai precisar de investimentos adequados e de uma compreensão de estadista para a sua definitiva integração no processo de interiorização do nosso desenvolvimento e no processo de distribuição mais justa das riquezas brasileiras. Por isso, Ulisses Guimarães. Ulisses, presidente. Vou votar no doutor Ulisses, porque ele é um homem que sempre lutou pelo partido, sempre lutou pelo Brasil, né? E a esperança do povo brasileiro é de um Brasil melhor. Por uma questão de justiça, um homem que segurou a barra aí durante 20 e tantos anos, eu acho que deveria ser Ulisses, você não acha? Ulisses de afronta, que vem como todo, é o nosso guerreiro, na praça de novo, fazer dessa terra um grande país. Terra querida, de meu povo feliz. Ulisses de afronta, que vem como todo, é o
Ulisses 15, presidente. Ainda é tempo de salvar a nossa natureza. Pense bem, pense verde. Vote em mim, Fernando Gabeira. Gabeira, presidente do Brasil! Esta ponte sobre o rio São Francisco separa as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Aqui um projeto de irrigação estabelece o contraste entre o Nordeste da seca e o Nordeste da fertilidade. Petrolina, estado de Pernambuco, Nordeste, Brasil. Agora, minha gente, eu estou no lado que eu desejo para o Nordeste brasileiro. Nós estamos no sertão nordestino. E essa riqueza que vocês estão vendo aqui plantada é feijão. Nesta área se colhe até 4 safras por ano. A produção que se retira dessa área é muitas vezes superior à média nacional. E isso por quê? Porque aqui nós temos água. E que é exatamente aquilo que eu sempre venho dizendo. No Nordeste nós não queremos favores, nós não queremos esmolas, nós queremos apenas água. Nos deem água, que o restante nós saberemos fazer. Aqui chegou a água do velho Chico, do Rio São Francisco. É este o Brasil que eu quero, é este o Nordeste dos meus sonhos. Diferente deste que está distanciado 10 passos do local em que agora eu me encontro. Porque tudo isso aqui anteriormente, minha gente, era exatamente como hoje a Câmara está mostrando. Era a Caatinga, era o sertão. Essa região seca, que infelizmente nada se pode plantar, nada se pode colher. Então, essas cenas que vocês estão vendo, deste sertão, se colocar água ali, vamos fazer com que se transforme exatamente como esta cena que vocês agora estão vendo. Da prosperidade, da colheita farta, dos recursos naturais que Deus nos oferece. Este é o Brasil que eu quero. Este é o Brasil dos meus sonhos. E é este o Nordeste e o Brasil que, eleito presidente da República, eu irei fazer com que todos os nordestinos e todos os sertanejos, sobretudo, tenham neste Brasil. No governo, Fernando Collor vai promover a agricultura irrigada. Para isso, propõe incentivar projetos privados de irrigação abrindo linhas especiais de crédito. Criar projetos públicos de irrigação, sobretudo para os pequenos e médios produtores rurais. Incentivar a criação de cooperativas de agricultores para administrar projetos de irrigação. Investir em pesquisa, tecnologia, insumos e treinamento de pessoal para permitir que todos os produtores tenham acesso à irrigação. Orientar o agricultor sobre a melhor cultura a ser plantada nas áreas irrigáveis. Transformar o Nordeste com a irrigação num grande centro de produção de alimentos. Colorir eu vou, pra vida ficando. Colorir eu vou, meu país de norte a sul. Colorir eu vou, pra vida ficando. Colorir eu vou, meu país de norte a sul. Chamada Rio Grande do Sul, já fez uma revolução há 154 anos atrás, porque acharam que ela tinha porteira e acharam que ela tinha que ficar relegada ao segundo plano.
Essa é a terra de um povo livre, de um povo digno, de um povo independente e que vai fazer no próximo dia 15 de novembro uma nova revolução. Desta feita pelo voto, para mostrar que ela não tem dono. Que o dono é o espírito e a alma do povo gaúcho, que deseja desenvolvimento para o país, mas com o Rio Grande do Sul integrado a esse desenvolvimento. A salvação do Brasil está na terra. Pero Vaz Caminha já dizia, esta terra é dadivosa. Nela em se plantando tudo dá. Onde está a crise no Brasil? A crise está exatamente nas grandes cidades. Porque nós esquecemos a terra, nós esquecemos do interior. E a proposta da nossa Revolução Verde é a volta às origens. Não que todo mundo vai voltar para viver na lavoura, não. Eles vão viver na cidade, mas na cidade menor, na cidade pequena, de médio porte, que vive da terra, que vive da lavoura. Porque com a Revolução Verde nós seremos o maior produtor mundial de alimentos. E o dinheiro voltando para o interior, o povo vai ter emprego sim. Vai ter melhores condições de vida, melhor qualidade de vida, melhor educação, melhor saúde. Vai ser um bom campo para o médico, um bom campo para o advogado, um bom campo para o dentista. Vai ser um bom campo para o agrônomo, para o veterinário, para todas as profissões. Esta é a visão da Revolução Verde. A revolução que vai fazer o Brasil voltar à sua origem. E fazer você, brasileiro, voltar à nossa origem, a terra. Atenção, povo mineiro. Dia 22, carreata Belo Horizonte, Mata Mineira. Passando por Congonhas, Conselheiro Lafayette, Cristiano Ottoni, Carandaí, Ressaquinha, Barbacena, Santa Bárbara do Tugúrio, Mercedes e Rio Pomba, onde haverá um grande comício na Praça da Matriz. Contamos com todos vocês. Eu queria me dirigir a você, aposentado, a você, aposentada, porque eu sei que hoje a vida é muito difícil. Eu sei que você tem dificuldade na compra do alimento, que você tem dificuldade na compra do remédio, mas isso é uma questão do orçamento, de poder acertar o valor real da aposentadoria. Eu quero tocar num outro ponto. Aposentado não é incapaz. O aposentado não é um inválido. Ele tem muito ainda a dar para o país. Por que nós tratarmos o aposentado como um arquivo humano? De pessoas que seriam cartas fora do baralho? Não. Pelo contrário, eu não posso abandonar a sua experiência de vida, a sabedoria acumulada por tantos anos de vivência. Meu avô me dizia, mais velho um dia, mais experiente um século. Eu quero essa sua experiência para transmitir à nossa juventude, para mostrar que o Brasil tem saída, porque eu tenho certeza que você, como eu, tem fé no Brasil. Juntos chegaremos lá. A senhora que plantou tudo isso? Foi tudo plantação minha. E precisa muito carinho? Precisa, muito carinho, muito amor, precisa de muito conversar com a planta, cuidar bem dela. Agora, se planta precisa carinho e a gente precisa conversar com ela, imagine as pessoas, não? Fato. E hoje está precisando de amor, sim. Amor à nossa gente, amor à nossa pátria e ter fé no Brasil. E principalmente, dona Mercedes, amor aos mais velhos. Aqueles que têm tanto para nos ensinar, transmitir para os nossos filhos. Na sua pessoa, eu quero homenagear a todo vovô e a toda a vovó do Brasil. Vamos juntos. Nós temos muito que fazer por essa grande pátria. Juntos chegaremos lá. Vamos?
juntos chegaremos lá, fé no Brasil. Com a simples juntos chegaremos lá, juntos chegaremos lá, fé no Brasil. Com a simples juntos chegaremos lá. Comida, saúde, casa, escola. 4 metas. Afonso Camargo, um novo amanhecer. Brasil, 1930. A questão social é tratada como caso de polícia. Vem a Revolução e Getúlio Vargas sobe ao poder. É o começo do reconhecimento dos trabalhadores na sociedade. É criado o salário mínimo. O trabalhador brasileiro conquista outras garantias sociais, como repouso remunerado, férias, jornada de 8 horas, garantias mínimas para a dignidade do trabalhador. O senador Afonso Camargo é o vice-presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele apresenta um currículo dos mais ricos da vida pública brasileira. Senador da República, por eleição direta, autor do Vale Transporte, é um trabalhista que se alinha dentro da linha ideológica de Pasqualini, de Santiago Dantas, de Lúcio Bittencourt e de todos aqueles que representam, na verdade, além de Getúlio Vargas, que foi o grande fundador do partido, aquela linha ideológica. Todo homem tem o direito de ir e vir, assegurado pela Lei do Vale Transporte de setembro de 87, criada pelo senador Afonso Camargo. Com Afonso Camargo, seu voto vale transporte. Como já falei, uma das pragas que está matando o Brasil é a mentira. E afirmei o meu compromisso com a verdade. Aqui só se fala a verdade. Doa em quem doer. O povo brasileiro já não acredita mais em seus governantes por causa da mentira. E o atual governo nada faz para provar o contrário. Querem ver? Com a criação do Vale Transporte, o governo federal garantiu a 7 milhões de trabalhadores o direito ao transporte urbano. Mentira. O governo federal não garantiu nada. Em 1985, o senador Afonso Camargo, então ministro, propôs o Vale Transporte. Por decisão do governo, o projeto do Vale foi aprovado apenas facultativamente. O senador Afonso Camargo sabia que não ia funcionar, como realmente não funcionou. Em 1987, um projeto do senador Afonso Camargo criou o Vale Transporte obrigatório. Desta vez, sim, funcionou. É aquela velha história. Papagaio come milho e periquito leva fama. O governo não criou o Vale Transporte. Eu sou o autor do Vale Transporte. O governo, antes de fazer propaganda daquilo que não fez, melhor faria se obrigasse as empresas a cumprirem a lei. Por que apenas 7 milhões de trabalhadores recebem o Vale Transporte hoje? E os outros 8 milhões de trabalhadores que também têm direito, por que não recebem? É preciso acabar com isso. É preciso acabar com essa grande injustiça. No meu governo, todos vão ter que cumprir a lei. Você, trabalhador, não vai mais precisar ter medo de exigir os seus direitos. No meu governo, todos que têm direito vão receber o Vale Transporte. Eu garanto. Ih, pessoal! Olha o homem aí! O pai do Vale Transporte! Vamos aplaudir o homem! Vamos botar nele! Ah, nojento! Vivi esperando e procurando alguém pra poder votar. Agora encontrei, com ele fechei pro Afonso Camargo, meu voto vou dar. O Vale Transporte, medida mais justa, ninguém pode negar. Comida, saúde, a casa e a escola, seu povo ele vai trabalhar. Agora é a hora pra ver se não vamos usar as mãos.
Tem que voltar desse homem. Trabalha de nojento. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Um palanque, onde a palavra é livre e que pode estar funcionando agora mesmo, em qualquer lugar do país. Aberto a quem quiser se manifestar sobre qualquer assunto. Olha, quando foi governador de Minas Gerais, entre 75 e 79, Aureliano recebeu em palácio 21 mil pessoas. Ele sabe ouvir, sabe que a verdade está na boca do povo. Nós temos e somos a 8ª economia do mundo. Bom, muito bem. Aonde está o povo brasileiro participando? Onde está a renda per capita? Aonde está a senhora, o senhor que participa da nossa renda? Aonde está o salário mínimo, que é um dos últimos salários mínimos do mundo? Então, é mentira essa 8ª economia do mundo. Mas é uma realidade. Por quê? Porque esse sistema capitalista perverso que domina, essa máfia que domina o nosso país, é que atravanca a não nossa participação nesse país grande e rico. Bendita esta sua indignação. Porque é a indignação da pessoa de bem. É a indignação da maioria do povo brasileiro, que naturalmente está sofrendo e sofrendo muito. Porque este país, com o correr do tempo, foi concentrando riqueza, foi concentrando poder, foi concentrando saber. É preciso que juntos nós façamos um grande esforço para construir uma nova sociedade, mais digna, mais justa, mais feliz. Mas para construir esse tipo de sociedade precisa ter gente como você, que leve essa indignação nobre a todos. Mas construir essa nova sociedade depende de cada um de vocês. Depende do povo brasileiro. Daí a razão da importância do pleito de 15 de novembro próximo. Não é possível modificar uma sociedade escolhendo mal os seus governantes. Austeridade, autoridade, dignidade. Aureliano 89. Enquanto isso, em algum lugar de um certo país... Ei, compadre, a reforma agrária, hein? É mesmo. Tão fácil, ninguém não dá jeito. Era só roubar um pedaço de terra e distribuir as funções. Escuta aqui, você vai plantar arroz. Você vai plantar feijão. Você vai plantar batata. Não, compadre, plantar batata não. Plantar batata eles estão mandando nós e não é de hoje. Ei, trem doido, senhor. Deixa estar, quando o homem chegar lá, nós, ó. Opa. Por que, Aureliano? Eu conheço bem Aureliano. Quando nesse país ninguém podia falar, Aureliano recebeu no Palácio do Planalto os líderes sindicais e os empresários também. Ele nunca se dobrou. Ele acredita na democracia e mesmo nos momentos mais difíceis, lutou pela democracia. Quem sabe. Aureliano 89. 10 candidatos à presidência da República foram entrevistados no programa Palanque Eletrônico da Rede Globo de televisão. E muita gente garante que o desempenho de Aureliano esteve entre os melhores. Sem dúvida nenhuma, o programa dele foi o melhor. Claro que todos reconhecem isso, exceto os entrevistados, porque todo entrevistado sai da TV conhecido que deu uma lição de brasilidade e de política para o povo. Mas não há dúvida nenhuma de que ele foi a grande voz da programação montada pela Globo. Vamos relembrar agora alguns momentos da entrevista de Aureliano, onde ele falou de 2 assuntos muito importantes que, infelizmente, ainda fazem parte do nosso dia a dia: inflação e corrupção. O senhor foi o único ministro do governo Sarney que atacou abertamente o Plano Cruzado enquanto ministro do governo Sarney. Qual seria a sua primeira medida para enjalar a inflação logo depois da posse em março? Meu amigo, a primeira providência que eu tomaria
seria suspender qualquer tipo de emissão de papel moeda para financiar investimento público supérfluo ou adiável. O quadro brasileiro é mais ou menos o seguinte: de 1942 a 1988, o produto interno bruto brasileiro cresceu 15 vezes. A população cresceu 3 vezes. A emissão de papel moeda, no seu valor nominal, cresceu 100 milhões de vezes. Doutor Aureliano, então isso é um dado de realidade. Inflação não é uma coisa assim tão complexa de se entender e de se avaliar. Quer dizer que o senhor daria um choque no próprio setor público, então? Ah, sim. E no investimento supérfluo, investimento adiável. Esse país não é tão pobre assim de recursos. O que ocorre no Brasil é, primeiro, uma quantidade enorme de obras intermináveis. A obra mais inflacionária que existe é aquela que não tem programação financeira adequada. Doutor Aureliano, na guerra santa contra a corrupção, que hoje é uma cobrança nacional, qual seria a arma que o senhor sacaria logo depois da posse? Muito bem. Corrupção se pune pela ação. Quer dizer, e se modifica o comportamento dos indivíduos pelo exemplo. Governante que pensa que só combate corrupção pela punição está equivocado, porque muitas vezes quem está punindo devia ser punido. Então, essas coisas, para mim, são fundamentais. Punição pela ação do governante e educação pelo exemplo do governante. Porque se esse país dependesse do combate à corrupção pela palavra, esse país seria dos países que conviveria com menos corrupção no mundo. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, que está na hora do Brasil mudar. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano, o povo vai votar. A sua vida é o livro aberto, é o homem certo que faz o subir. Aureliano é muito verdadeiro, e o brasileiro vai ser mais feliz. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano, o povo vai votar. Por isso vamos em Aureliano, o povo vai. Quem são os 11 candidatos que aparecem há 6 meses, diariamente nos jornais de televisão e que o povo está cansado de ver? São os mesmos políticos de sempre. Cuidado! Se qualquer um deles for eleito, nada mudará no Brasil. O meu nome é Enéas. Minha gente, o povo brasileiro está morrendo por um duplo desastre. Faltam empregos e os salários são baixos. Aliás, não sei se você já se deu conta de que os salários são baixos precisamente porque falta emprego. Quando há pouco emprego, você é mal pago, porque não tem alternativa. Se sair do emprego, um grande número de desempregados está pronto para assumir o seu lugar, até ganhando menos. Agora, quando há pouca gente desempregada, a situação muda e o salário acaba tendo que subir. Se você não estiver ganhando um salário justo, você sai para um emprego melhor. Portanto, não há nada mais importante hoje no Brasil do que criar empregos. E por isso é que eu sou candidato dos desempregados. Resolvendo o problema dos que não têm colocação, eu garanto inclusive aqueles que já têm. O nosso projeto, o projeto Celeiro, este propõe aumentar a produção de grãos para 100 milhões de toneladas anuais. Com isso, cria indústrias, amplia estradas e portos, gera energia, oferece mais serviços e isso resulta na criação de 5 milhões de empregos novos, beneficiando 20 milhões de pessoas no campo e na cidade. Na cidade mesmo. Quando alguém do campo melhora de vida, não precisa migrar para as grandes cidades e se torna um consumidor dos produtos da própria cidade. Quando quem trabalha e produz é remunerado dignamente, há benefício para todos.
Minha gente, o nosso povo é um povo brioso, que não quer esmola de governo. O que ele quer é ser reconhecido, é ter um salário digno para que possa sustentar sua família. Minha gente, muitos falam que são candidatos dos trabalhadores. Eu sou o candidato dos desempregados. Principalmente porque é assistindo o desempregado que se garante o emprego de quem já tem. E não se esqueça, eu sou mais um homem de ação do que de promessas. Muito mais do fazer do que do dizer. Leva, leva essa bandeira, leva, leva pro Planalto, pra essa gente brasileira novamente olhar pro alto. Estes você conhece, são políticos profissionais, os mesmos. Este não é político, é um administrador. Você não conhece, mas vai conhecer. Aguarde. Celso Brant, professor universitário, escritor e cientista político, candidato a presidente da República pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional. Durante os governos militares, seria impossível fazer as denúncias que aqui estou fazendo, pela simples razão de que esses governos foram colocados no poder para fazer com que o Brasil fosse explorado pelos Estados Unidos. Hoje, o nosso país está longe de ser uma democracia, porque a democracia não é apenas o regime da liberdade, é o regime em que as maiorias e não as minorias têm a voz prevalente. Os governos militares concentraram nas mãos de um grupo cada vez menor o poder, as riquezas e as rendas. 18 dos maiores proprietários brasileiros têm uma extensão de terra superior a 3 países da Europa juntos. 25% da renda nacional estão nas mãos de 1% da nossa população. E o Brasil tem hoje o mais baixo salário mínimo do mundo. Os governos militares realmente deixaram de existir como poder, mas a sua influência continua prevalecendo na economia brasileira, onde a miséria se avoluma. A pobreza é cada vez maior, o salário mínimo perde a sua capacidade aquisitiva. Para mudar isto, é fundamental que o povo brasileiro assuma o comando do processo político. Os nossos líderes já se mostraram incompetentes, insensíveis e mafiosos. É fundamental que ao povo, e não aos seus líderes, esteja entregue o destino de fazer com que este país utilize as suas riquezas em benefício da coletividade e não de pequenos grupos cada vez menos numerosos e cada vez mais ricos. Anote nossos telefones. Rio de Janeiro, 021 262 1850. São Paulo, 011 231 0008. Belo Horizonte, 031 486 2518. Espírito Santo, 027 222 4884. Você conhece a dignidade de um homem conhecendo as pessoas que estão ao seu lado. O brasileiro vai votar para presidente em 15 de novembro. Na qualidade de ministro do Evangelho, acreditamos que só Deus tem solução para o Brasil. Firmado nisso, temos que eleger um homem de fé cristã para reger essa nação. Por isso, estamos dando o nosso apoio ao Dr. Armando Correia, alguém comprometido com Deus. Para vice-presidente na chapa com Armando Correia, o PMB escolheu uma importante liderança que representa o Norte e Nordeste, deputado Linhares. Ser vice-presidente na chapa com Armando Correia é, para mim, muito mais que concorrer a um importante cargo no país. É estar ao lado de uma pessoa com propostas que quer trabalhar pelo Brasil. Amigo, para mim, sempre foi uma pessoa boa e honesta. Aos outros eu não posso dizer nada. Vamos, minha gente, vamos tudo de uma vez, votar em seu Armando para melhora de vocês. Correia presidente. No dia 15 de novembro, vamos ajudar o Correia a levantar esse país. Não esqueça, Correia conta com o voto da juventude.
Esta campanha tem me trazido muitas alegrias. Eu e meu partido temos conseguido apoios muito importantes. Gente que acredita num Brasil diferente. Empresários, líderes religiosos, trabalhadores rurais e muita gente mesmo do povo. Fico muito feliz que essas pessoas estão descobrindo uma nova esperança. Chegou a hora de nós acabarmos com os falsos políticos, com os aproveitadores. Nos grandes países, os políticos costumam ser vistos com os bons olhos. Mas aqui no Brasil, a coisa é diferente. O político aqui é sempre olhado com desconfiança. E a culpa de quem é? A culpa não é do povo, é dos próprios políticos. Está na hora de colocarmos dignidade política de volta no seu lugar. Dia 15 de novembro, você tem essa oportunidade com seu voto. Minha gente e meu povo, vamos fazer um novo Brasil. O transporte coletivo urbano é tratado como transporte de gado, bichos e animais. O transporte de carga é feito para encarecer tudo. Vamos fazer cumprir a lei. Agora é a vez do povo, um programa da Frente Brasil Popular na sua. A caminhada de Lula pelo Centro Bancário de São Paulo. Na agência central do Banco do Brasil, Lula solidarizou-se com os funcionários e disse que se opõe às manobras dos grandes banqueiros e do governo que visam enfraquecer o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que tem aplicado mais de 50% do seu ativo no setor produtivo, tem aplicado nos créditos, principalmente agrícolas, nós não iremos permitir, não apenas enquanto candidato a presidente da República, não apenas enquanto dirigente sindical, mas enquanto brasileiro, nós não poderemos permitir, em hipótese alguma, que o Banco do Brasil seja privatizado, seja entregue ao capital privado nacional ou ao capital multinacional. Continuando a caminhada de apoio aos bancários, Lula falou para uma multidão de 3.000 pessoas. Nós queremos dizer claramente de que vai acabar a moleza de banqueiro ganhar dinheiro à custa da miséria do nosso povo. De que o banqueiro tem que investir o dinheiro no setor produtivo e não no setor especulativo. Que banqueiro não pode estar facilitando a fuga de capitais, possivelmente de bilhões de dólares que sai para fora sem nenhum controle do governo brasileiro. Apesar que esse governo é tão medíocre que não controla nem a cara dele mesmo. Mas nós da Frente Brasil Popular queremos assumir esse compromisso na frente de um dos maiores bancos particulares desse país. De dizer alto e bom som que vai mudar o papel dos bancos. O papel do banco não é pegar dinheiro e fazer agiotagem com ele. O papel do banco é aplicar dinheiro no setor produtivo para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para acabar com a miséria deste país. Se você investir um pouquinho na conta 13.000, se ele aplicar um pouquinho na conta 13.000, se ela depositar na conta 13.000, nós todos juntos vamos mudar o Brasil. Conta 13.000 do Banco do Brasil. O melhor investimento para o seu futuro. Veja quem está apoiando Lula e a Frente Brasil Popular. Através da eleição para presidente da República, nós vamos ter a chance de mudar a história do nosso país. Por isso, é a nossa responsabilidade ao escolher o nosso candidato. As eleições estão bem próximas. Você já pensou no seu candidato? Eu estou aqui mais uma vez dando meu apoio ao PT, ao Lula e à Frente Brasil Popular. Eu voto em Lula porque estarei votando numa equipe extraordinária de governo. Eu voto em Lula porque ele próprio é um homem extraordinário. Eu voto em Lula porque eu vivo dentro de meu tempo. E este tempo é o tempo do trabalho e dos trabalhadores. Você pode construir pessoalmente um futuro melhor. Você pode mudar o Brasil com suas próprias mãos. Faça você mesmo. Organize na sua comunidade um comitê pró-Lula.
Tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra rodar, e sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, lua lá, brilha uma estrela, lua lá, cresce a esperança, lua lá, o Brasil criança, na alegria de te abraçar, lula lá, com sinceridade, lula lá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Lula lá, é a gente junto, lula lá, valeu a espera, lula lá, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular. Seu voto pode salvar uma criança. Do Paraná ao Acre, vote Zamir. PCN, a comunidade em primeiro lugar. A solução é aumentar o angu da gamela de modo a que chegue para todos. Enquanto A e B têm um angu e C, D e E sejam condenados a jejum, o problema não terá solução. Monteiro Lobato. Meus amigos, impostos e evasão de divisas são duas questões que nós temos que enfrentá-las de frente. O PPB, ao chegar ao governo em março de 90, que nós vamos ser governo, que nós vamos ganhar as eleições, não tenha dúvida, nós chegaremos lá e vamos tentar equacionar essa questão. Basta dar um pouco mais de poder aos fiscais de imposto de renda para que eles possam desempenhar bem a sua missão e possam executar bem o seu trabalho e fiscalizar mais e cobrar com liberdade. E com relação ao contrabando, com relação à evasão de divisas, nós temos que ter maior patrulhamento naval, aparelhar nossa frota naval para que possamos não deixar e não permitir que as divisas do Brasil se vá pela fronteira do país para o exterior. Nós temos que concentrar esses esforços e dar mais poderes para aqueles homens e aquelas mulheres que exercem função de fiscalização. Os auditores fiscais precisam de poder. Jornal do Brasileiro informa. O candidato Fernando Collor de Mello deixou o governo de Alagoas queixando-se de ter sido boicotado pelo governo federal. O jornal Folha de São Paulo, edição do dia 3 de julho de 89, página A7, prova o contrário. No dia 14 de maio deste ano, Collor inaugurou o emissário submarino de Maceió. A placa que Collor mandou colocar dizia que a obra foi feita apesar do boicote do governo federal. Mas a Folha obteve cópia de contratos pelos quais a Caixa Econômica Federal emprestou dinheiro ao governo de Alagoas para construir o emissário. Dá para ver a assinatura de Collor, então governador de Alagoas, na cópia dos contratos publicados pela Folha. Quer dizer, na hora de receber o dinheiro, Collor não se queixava do presidente Sarney. Na hora de ser candidato, virou oposição. A solução é aumentar o angu da gamela de modo a que chegue para todos, enquanto A e B têm um angu. Atenção, emissoras do SBT.